The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Bom dia a todos. Nós já vamos começar em alguns minutos o primeiro webinar da TrendNet no Brasil, falando de suítes Power over Ethernet. E eu quero já agradecer a presença de todos. Nós vamos aguardar mais alguns minutos só, que nós temos ainda pessoas entrando. Então, em mais 2 ou 3 minutos, a gente inicia. Ok? Qualquer questão, qualquer dúvida, a qualquer momento, nós vamos estar abrindo para questões, mas vocês podem, em qualquer momento, interagir através do chat online, para que a gente possa estar atendendo aí as expectativas e respondendo as suas dúvidas, ok? Então, em mais 2 ou 3 minutos, a gente está iniciando a apresentação. Pessoal, bom dia novamente, né? Vamos iniciar a apresentação e, como eu disse, qualquer dúvida, por favor, interajam, vamos aproveitar o tempo, fazer valer, nós vamos ficar mais ou menos por volta aí de uns 45, 50 minutos e nossa expectativa é que esse tempo aí seja bastante proveitoso para vocês. Então, qualquer dúvida, por favor, questione. Ok? Nós vamos estar apresentando hoje para vocês, falando sobre a solução de Power over Ethernet, falando um pouquinho sobre a tecnologia, algumas dúvidas quando as pessoas vão dimensionar um switch Power over Ethernet, e depois também apresentar alguns produtos
especificamente a parte de switches da TrendNet. Rapidamente apresentando, para quem não conhece ou não tenha as maiores informações sobre a empresa, a TrendNet, nós somos uma empresa americana, nosso escritório ele fica localizado em Torrance, na Califórnia, nos Estados Unidos. Hoje nós temos mais ou menos 130 países onde a TrendNet tem escritórios ou representantes, e é uma empresa que está indo para quase 27 anos já no mercado, atuando sempre no segmento de networking. Nós vamos estar falando hoje, basicamente, de solução Power over Ethernet, mas a TrendNet ela possui um portfólio com mais de 350 produtos que vai além dos switches, passando por roteadores, solução de Wi-Fi, solução de câmera, solução de KVM, é uma linha bastante completa. E é uma empresa que defende e atua fortemente aí no segmento Green Ethernet, trabalhando para poder preservar as nossas fontes de energia, e os nossos equipamentos todos eles seguem um padrão de engenharia e desenvolvimento Green Ethernet. Nós temos o nosso CEO, Pei Huang, e ele diz que a TrendNet, com soluções de redes premiadas, traz sua casa e seu escritório para a sua vida. Nosso foco em melhorias contínuas e desenvolvimento de produtos com alta performance permite à TrendNet construir rede que as pessoas confiam, inovadoras e fáceis de utilizar. E na realidade é isso que nosso objetivo, trazer para vocês soluções de rede que vocês possam estar utilizando tanto no seu escritório, no seu ambiente de trabalho, como em sua casa. Soluções eficientes, eficazes, simples no sentido de facilitar a utilização e que sejam confiáveis. Que vocês possam estar utilizando solução TrendNet e que ela realmente seja um produto que dê para você a segurança desde da sua parte de monitoramento na sua empresa, na sua casa, a conexão à internet, computadores, enfim, que você possa estar trabalhando com TrendNet e tendo aí a segurança e a confiança de que a sua rede vai estar sempre disponível e online. Ok, até aqui. Podemos seguir. Pessoal, falando então um pouquinho de Power over Ethernet, a tecnologia Power over Ethernet. Na realidade, o que a gente está dizendo é, quando você vai alimentar um equipamento, você vai energizar um equipamento, a forma tradicional disso é feito através de energia elétrica. Você tem um plug que você conecta à sua tomada, essa é a forma convencional, a forma habitual, tanto para equipamentos de networking como para eletrônicos em geral. Porém, existe uma outra forma de você energizar os seus equipamentos, evidentemente desde que eles suportem isso, que é você fazer a alimentação do equipamento através de cabos de rede. Hoje, isso tem sido feito normalmente para switches, câmeras IP, soluções de roteadores Wi-Fi, mas isso está se expandindo.
Tudo leva a crer que em pouco tempo nós teremos até televisões já sendo energizados através de cabos de rede. Ok? Então, basicamente, a solução Power over Ethernet garante a você a possibilidade de você estar alimentando alguns dispositivos de sua rede através do cabo Ethernet. Evidentemente que para isso, onde nós vamos estar abordando hoje, você vai precisar de um switch que suporte a tecnologia Power over Ethernet e que possa estar transmitindo a energia elétrica para o seu dispositivo. Nós temos aí algumas tendências, né, algumas situações que estão tornando cada vez mais esse tipo de alimentação viável e procurada. Primeiro é a redução no consumo de energia, como eu disse, hoje nós temos basicamente são elementos de rede sendo energizados, mas existe aí a possibilidade no futuro que até televisões venham a ser energizadas. Nós temos hoje uma televisão aí consumindo por volta de 80, 90 watts, e a ideia é que isso diminua e que no futuro nós possamos ter as Smart TVs alimentadas também por Power over Ethernet. E além disso, a possibilidade de conectá-los em rede, que a gente já vem sentindo isso aí, principalmente, como eu disse, com as Smart TVs. Quando nós falamos em alimentação através do cabo de rede, nós temos basicamente duas tecnologias que são utilizadas. A primeira, é a mais usual, né, no segmento de network, é que nós vamos estar falando hoje, que é Power over Ethernet, que vai estar trabalhando com a norma IEE 802.3AT, que pode ser que por hora seja aí um termo novo para alguns, mas nós vamos estar apresentando para vocês no decorrer da apresentação. E nós temos também o HD Base T, que é o High Definition Base Twisted Pair, criado por uma aliança de fabricantes de equipamentos. Tá ok? Dúvidas até aqui? Só reforçando, havendo dúvidas, por favor, utilizem o chat online que a gente vai respondendo ou durante a própria apresentação, ou então a gente vai estar respondendo depois através de e-mail. Quando nós falamos em Power over Ethernet, é um esquema para enviar alimentação elétrica pelo cabo de rede associado ao protocolo Ethernet. Então, pessoal, como é que isso acontece? Quando nós falamos na norma IEEE 802.3AT, que é a norma seguida pelo Power over Ethernet, publicada em 2009, ela define a alimentação, ela permite a alimentação de até 25,5 watts, utilizando dois pares do seu cabo utilizando dois fios, né, do seu cabo Ethernet, ou 51 watts utilizando os 4 pares do seu cabo. Antigamente, quando a tecnologia começou, o padrão usual era o 802.3 AF, que permitia você alimentar dispositivos que consumiam até 13 watts. Basicamente, nós estamos dizendo o seguinte: quando nós utilizamos a tecnologia Power over Ethernet, nós temos o cabo de rede, o cabo Ethernet, é um cabo composto por 8 pares. Destes 8 pares, desses 4 pares, são 8 cabos com 4 pares. Desses 4 pares, nós temos 2 pares que são utilizados para transmitir dados. E nós tínhamos 2 pares que ficavam, vamos dizer assim, ociosos, que não eram utilizados. E o padrão Power over Ethernet, o que ele fez foi utilizar inicialmente, através do padrão 802.3 AF, esses 2 pares que nós tínhamos, ociosos, e mandar energia elétrica através deles. E era possível alimentar equipamentos que
que consumissem até 13 watts. Com a norma 802.3 AT, isso se expandiu e nós conseguimos, através ainda de 2 pares, estar transmitindo não mais 13 watts, mas 25,5 watts, portanto alimentando equipamentos que consomem mais. E atualmente nós já conseguimos alimentar equipamentos que consomem até 51 watts, porém utilizando os 4 pares. Exatamente, nós estamos agora também utilizando os mesmos pares que transmitem dados, também estão enviando energia elétrica para os dispositivos. Quando nós falamos em alimentar um dispositivo com 25,5 watts, ou que o pessoal tem dito por aí é 30 watts para arredondar, ele é suficiente para alimentar câmeras de vídeo, telefones IPs, access points, né, os pontos de acesso wireless. Aí depende do tipo de dispositivo, quantos recursos ele tem, é o que vai estar variando a potência que ele vai exigir. E aí nós temos aqui uma tabela que está apresentar para vocês aqui basicamente os 2 padrões, que é o 802.3 AF, que é nós estamos chamando aqui de tipo 1, e temos o 802.3 AT, que nós dividimos em 2 categorias, o tipo 2 e o High Power. O padrão 802.3 AF foi um padrão publicado em 2003, ele utilizava cabos de categoria 3, não precisava ser um cabo categoria 5E ou categoria 6, um cabo categoria 3 era suficiente. Ele fornecia uma potência de até 15,4 watts e alimentava dispositivos de até 13 watts. Essa diferença de ele fornecer 15,4 watts e alimentar dispositivos de 13 watts se justifica dizendo que existe perda de potência no cabo, né? E essa perda é o que nós consideramos, dele fornecer até 15,4 watts e a gente recomendar que se use dispositivos que consumam até 13 watts, ok? Para considerar a perda que teve no cabo, né? Nós podemos, no cabo Ethernet, ele pode ter aí uma distância de até 100 metros e existe perda de potência nesses 100 metros. E a corrente máxima fornecida por enlace, né, por cada um desses 100 metros, seria de 350 mA. E ele consome, como eu disse anteriormente, 2 pares. Ok até aqui? Quando nós falamos para vocês de cabo tipo 2, nós estamos falando padrão 802.3 AT, foi criado a norma em 2009. Para isso, é necessário a geração de um cabo categoria 5E. Ele fornece até 30 watts e nós recomendamos utilizar dispositivos que utilizem até 25,5 watts. A corrente máxima por enlace são 600 mA e a quantidade de pares necessários do cabo Ethernet ainda são 2 pares. Ao contrário já do padrão 802.3 AT, chamado High Power, que mais atualmente aí está sendo utilizado, também utiliza um cabo categoria 5E ou superior, e já para alimentar dispositivos que consomem mais. 60 watts ele fornece para dispositivos que consomem até aproximadamente 51 watts. E a corrente por enlace, quando eu falo enlace, estou falando em cabos, né, cabo Ethernet, 100 metros de cabo. Nós temos aí uma corrente máxima de 2 vezes 600 mA e ele utiliza os 4 cabos, os 4 pares de cabos. Pessoal, até aqui, dúvidas? Posso prosseguir? Por favor, interajam, perguntem. Se precisar que repita alguma coisa. Ok?
Vamos seguindo então. Quando nós falamos para vocês anteriormente que o cabo de rede ele transmite a energia elétrica utilizando 2 ou 4 pares, basicamente é o que nós vamos estar mostrando para vocês nos próximos slides. É uma ideia de como que esse cabo é utilizado para transmitir a energia elétrica além dos dados. Então, o cabo de rede possui 4 pares trançados, isso é um padrão do cabo Ethernet, e nós podemos fazer essa alimentação, né, utilizar o Power over Ethernet, utilizando 3 formas. Usando os pares reservas, aquele que eu mencionei anteriormente, que não transmite dados, eles eram cabos que ficavam sem utilização. E nós podemos fazer isso utilizando os mesmos pares que transmitem os dados, são os chamados Phantom Power, e usando os 4 pares. Na figura abaixo, nós estamos ilustrando para vocês o método 1, que é onde ele utiliza os pares 4, 5, 7 e 8 para transmitir energia elétrica e os cabos 1 e 2, 3 e 6 para transmitir dados. Então é o que nós temos aqui. Nós temos o cabo 1 e 2, 3 e 6 eram já utilizados normalmente, transmitia dados, e os cabos ficavam ociosos, que seria o cabo 4 e 5, 7 e 8, com a tecnologia Power over Ethernet, começam a transmitir também energia elétrica. A figura 2, ela apresenta o método com alimentação fantasma, ou Phantom Power. Nós não utilizamos esse tipo de transmissão para falar em Power over Ethernet. Normalmente ele é utilizado em áudio, que leva alimentação até microfones, mas para constar para vocês que existe também esse formato, ok? Ele encaminha os dados pelos pares 1, 2, 3 e 6 também, e a energia elétrica através de 4, 5 e 7 e 8. E mais atualmente, nós temos o High Power, onde ele utiliza, o método 3, né, onde ele utiliza a corrente elétrica por todos os cabos, por todos os pares do seu cabo Ethernet, e os dados ainda continuam circulando pelos pares 1 e 2, 3 e 6. Ok? Então, quando nós falamos em transmitir até 60 watts, através de Power over Ethernet, no seu cabo RJ45, você ainda tem os dados sendo transmitidos pelos pares 1 e 2, 3 e 6, porém, a energia elétrica ela utiliza todos os pares disponíveis para fazer a transmissão. Bom, o que nós temos quando nós falamos com Power over Ethernet? Primeiro, energia e dados trafegando no mesmo cabo garantem para você o quê? Redução de custo de infraestrutura e mobilidade no projeto de rede. Por quê? Porque ao projetar uma rede, ao projetar onde você vai conectar, seja uma câmera, seja um telefone IP, seja um access point, você tem que se preocupar apenas com o ponto RJ45, não precisa também levar a estrutura da energia elétrica, o que garante para você a redução de custo, né, de investimento de infra, e mobilidade, porque para você poder fazer a mudança do seu dispositivo de rede, basta levar ele para um outro ponto onde também haja energia, onde haja um ponto de rede sem que precise obrigatoriamente haver a alimentação elétrica. É garantido também para vocês instalação mais simples, basta você estar plugando o seu dispositivo no ponto de rede e ele já passa automaticamente a ser energizado também.
Esse tipo de alimentação, nós vamos ver mais para frente um pouquinho, ele permite você gerenciar a energia fornecida, você pode controlar ela através do próprio switch, e ele garante uma maior confiabilidade e segurança, já que você tem a alimentação centralizada, o que garante para você que você possa ter um controle desde de quanto está sendo alimentado, através de uma solução de no breaks também, você garantir que numa queda de energia você vai continuar mantendo seus dispositivos energizados. Pessoal, até aqui ok? Tudo bem? Podemos estar seguindo? Alguns cuidados, quando nós falamos em Power over Ethernet, são importantes serem ressaltados. Primeiro, cuidado necessário com a elevação da temperatura nos cabos lançados em eletrocalhas e eletrodutos. O que eu estou dizendo é o seguinte, quando você vai trabalhar numa rede bastante grande, normalmente você tem um shaft, ou você tem uma eletrocalha, um eletroduto, onde você passa não somente um cabo RJ45, mas você lança vários cabos que vão atender todo um andar, toda uma área do seu prédio. O que acontece é o seguinte, quando você junta muitos desses cabos, a temperatura, a temperatura da eletrocalha, do shaft, ela pode subir em até 7,2 graus Celsius em um feixe de 100 cabos categoria 5E, quando você está fornecendo um PoE de 600 miliamperes. O que a gente está falando para vocês é que a temperatura sobe, o cabo esquenta, consequentemente, quando você fala em aumentar a temperatura, o efeito disso é como se você estivesse aumentando o comprimento do seu cabo. Então imagine que você tem cabos de 100 metros, que é o limite de um cabo Ethernet, né, de um segmento, de um cabo RJ45, e se a temperatura ela subir acima do recomendado, é como se você estivesse aumentando o comprimento desse cabo. E aumentando o comprimento do cabo, ultrapassando os 100 metros, você já corre o risco de você ter a sua rede funcionando de forma inadequada. Já quando você fala em trabalhar com os cabos categoria 6 e categoria 6A, eles elevam a temperatura em 5 graus. Ok? Cabo 5E eleva a temperatura em 7,2 graus Celsius. Cabo categoria 6 e 6A eleva a temperatura em 5 graus. E os cabos categoria 7A já são mais resistentes e elevam a temperatura em menos de 3 graus. Lembrando que normalmente quando você fala em trabalhar com cabo RJ45, ele foi projetado para trabalhar em uma temperatura ambiente de 20 graus. Essa é a referência que é utilizada para você poder fazer aí o cálculo entre temperatura e comprimento do cabo. Ok? Nós vamos estar mostrando para vocês, basicamente hoje, como eu disse, nós podemos ter vários dispositivos do tipo Power over Ethernet, desde switches, PoE, podemos ter câmeras IPs, podemos ter roteadores, podemos ter solução de telefone IP. O nosso foco hoje vai ser mostrar para vocês soluções de switches com a tecnologia Power over Ethernet. E nós vamos estar mostrando para vocês dois tipos de switches, né? São os chamados switches não gerenciáveis, e nós temos também os switches gerenciáveis com suporte à tecnologia PoE. Normalmente switches não gerenciáveis, só reforçando a ideia, são switches plug and play, ou seja, não necessita de nenhum tipo de configuração para que esteja funcionando, basta você tirar ele da caixa, ligar ele à tomada e ele já vai estar funcionando, já vai estar trabalhando.
Nós temos aí modelos Fast Ethernet e Gigabit Ethernet, trabalhando com o padrão PoE e PoE Plus. E aqui eu ressalto, quando nós falamos em tecnologia PoE, nós estamos falando no padrão 802.3 AF, que é aquele padrão que leva até 15,4 watts de energia para o dispositivo, e o padrão PoE Plus, que leva até 30 watts. E além disso, nós não vamos estar mostrando produtos que suportem isso, mas nós temos também o padrão Ultra PoE, que é também o padrão 802.3 AT, mas que leva energia até 60 watts. Ok? Nós temos, pessoal, alguns modelos de switch. Nós vamos estar reforçando basicamente a questão do PoE. Um ponto importante eu quero reforçar para vocês é que quando nós falamos em soluções de switch PoE da TrendNet, existe uma preocupação muito grande de fornecer para vocês equipamentos que têm desde 3 ou 4 portas Power over Ethernet até switches com 24 e 48 portas. Ou seja, algumas outras marcas, alguns outros fabricantes, para você poder colocar a solução de Power over Ethernet, você já precisa estar adquirindo switches maiores, switches com 8, com 16, com 24 portas. Mas imagine que para redes menores, onde você vai ter 2 ou 3 câmeras, vai ter um ponto de acesso mais 2 câmeras, você precisa de um switch menor, você pode começar com um investimento menor, adquirindo um switch com uma quantidade menor de portas Power over Ethernet. E esse é um ponto que, antes da gente falar para vocês dos produtos, eu quero estar reforçando como é que é feito esse cálculo, né, esse dimensionamento das portas Power over Ethernet, que é um ponto que muita gente fica em dúvida quando vai adquirir a solução. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Sempre que você vai adquirir um switch, você tem que olhar na especificação do equipamento, primeiro, quantas portas PoE ou PoE Plus ou Ultra PoE esse equipamento suporta. Isso você vai encontrar no datasheet do produto, na especificação técnica do produto. Então você encontra a quantidade de portas PoE que ele possui e você encontra também a quantidade de budget PoE disponibilizado, ou seja, quanto de energia que esse equipamento consegue fornecer. E aí é onde você faz o cálculo de quantas portas você pode utilizar e quantos dispositivos você pode alimentar. Vamos colocar isso de uma forma mais prática. Vamos pegar o exemplo que está sendo mostrado aqui. O switch TPE TG50G. É um switch que possui 4 portas Gigabit PoE Plus. Lembra, PoE Plus ele fornece até 30 watts de energia, ok? Então é um switch que possui 4 portas Gigabit e ele possui um budget, ele consegue fornecer até 31 watts. Pessoal, se eu tenho 4 portas Gigabit PoE Plus, na tecnologia PoE Plus, cada porta alimenta dispositivos de até 30 watts. Portanto, 4 portas, se eu colocasse 4 dispositivos consumindo os 30 watts em cada uma das portas, seriam necessários 120 watts. E esse switch não fornece 120 watts de energia, ele fornece 31 watts. E aí é onde você faz a conta de quanto de energia eu tenho, quantas portas eu posso utilizar. Se ao invés de, por exemplo, uma porta PoE Plus alimenta até 30 watts, porém o dispositivo que eu vou conectar nela não precisa obrigatoriamente estar consumindo os 30 watts. Por exemplo, se eu for trabalhar com uma câmera IP, pegar, por exemplo, a câmera TV IP 314PI da TrendNet. Essa é uma câmera que consome 5 watts. E eu quero utilizar 4 câmeras dessa.
Se eu colocar 4 câmeras, cada uma consumindo 5 watts, eu vou precisar de 20 watts. Nesse caso, então, o switch TPE TG50G pode ser utilizado as 4 portas PoE, porque eu vou estar trabalhando com 20 watts, 5 watts em cada porta. Porém, se eu tiver um dispositivo que consome não 5 watts, mas que consome 15 watts, nesse caso eu só vou poder estar utilizando 2 portas. Apesar de eu ter 4 portas PoE, eu vou estar utilizando as duas delas já consumindo 30 watts, o que me impossibilita de usar as outras 2 portas, porque o switch não vai ter a capacidade de alimentá-las. E se ao invés de utilizar um dispositivo que consuma 15 watts, eu utilizar um dispositivo que consuma 30 watts, nesse caso vou poder utilizar uma única porta PoE. Então, pessoal, o ponto importante a se entender nesse momento é quando você for dimensionar o switch PoE que você vai colocar na sua rede, você tem que ter muito claro a quantidade de portas que você tem, que dispositivos você vai alimentar, quanto cada dispositivo consome e quanto que esse switch fornece de energia. E a partir daí você vai poder calcular quantas portas PoE você vai poder utilizar nesse switch e, consequentemente, quantos switches você vai necessitar. Ok? A gente vai dar exemplos mais para frente conforme for tendo essa variação de quantidade de portas e o budget disponível para poder estar ilustrando isso, ok? Então, pessoal, nós temos o switch, como eu disse, o TPE TG50G, um switch com gigabit com 4 portas PoE+, uma porta gigabit que não é PoE, portanto é um switch de 5 portas, sendo 4 delas PoE+, e que fornece uma energia de até 31 watts. E temos também o modelo TPE S50, é um switch com 4 portas, porém dessa vez não são gigabits PoE+, são portas Fast Ethernet PoE, que permitem até 15.4 watts, uma porta Fast Ethernet, que não, sem a funcionalidade de PoE, e com budget de 31 watts ainda. Ok? Temos aqui outros modelos, são modelos de 8 portas, e aí a variação é se são portas Fast Ethernet, se são portas Gigabit Ethernet, ok? Porém, todos os switches apresentados aqui são switches não gerenciáveis. E aí, vamos fazer de novo aquele cálculo de dimensionamento de portas. Vamos pegar, por exemplo, o switch TPE T80. Tem 8 portas Fast Ethernet PoE+. Ou seja, quando eu falo para vocês que eu tenho em termos de possibilidade, um switch PoE Plus alimenta até dispositivo de até 30 watts. Portanto, se eu tenho 8 portas, 8 vezes 3, 24, 240 watts. E a capacidade de alimentação desse switch é também 240 watts, o que vai permitir que você possa utilizar as 8 portas na sua capacidade máxima. Ao contrário, por exemplo, do switch TPE TG80G, que eu ainda tenho 8 portas, no caso porta gigabit, com PoE+, portanto eu teria até 240 watts a capacidade pela quantidade de portas, porém ele tem um budget só de 123. Portanto, se eu utilizasse dispositivos que consumissem as 8 portas, os 30 watts, ao invés de 8 portas, eu só poderia, no modelo TPE TG80G, utilizar 4 portas. Se eu tiver, por exemplo, dispositivos que utilizem até 15.4 watts, até 15 watts, aí sim eu volto a poder utilizar as 8 portas. Essa é a ideia, esse é o cálculo. Eu acho que esse é um dos pontos que mais causava dúvidas nas pessoas quando iam comprar ou dimensionar o seu switch Power over Ethernet. E eu espero que com isso aí a gente tenha conseguido esclarecer e facilitar para vocês quando forem estar adquirindo aí novos equipamentos. Ok?
Temos também modelos de 16 portas, modelos de 24 portas, modelos Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, ok? TPE TG160, o TPE T160 e o TPE TG240G, onde variam entre 16 portas GB, Fast ou 24 portas GB, e o budget disponível para cada uma dessas portas. Lembrando, novamente, esses switches que nós mencionamos até aqui são todos switches não gerenciáveis, que você tira da caixa, instala e você não tem nenhuma possibilidade de gerenciar nenhuma das funcionalidades do equipamento, nem a questão do Power over Ethernet, ok? Mas nós temos também os chamados switches WebSmart ou switches gerenciáveis, que também são plug and play. Aliás, todo switch basicamente é plug and play. Você pode tirar ele da caixa e ligar na tomada e ele vai estar funcionando. Porém, os switches WebSmart ou gerenciáveis permitem que você ajuste algumas das funcionalidades do equipamento para que você possa obter aí, extrair do equipamento um melhor resultado. Ok? E dependendo do switch, as funcionalidades que você pode customizar variam também. Um ponto importante que eu quero mencionar para vocês na questão dos switches WebSmart da TrendNet é que entre as várias possibilidades de funcionalidades que você pode gerenciar, nós podemos gerenciar a funcionalidade Power over Ethernet. Você pode, através do software de gerência do switch, você pode abrir cada uma das portas Power over Ethernet e administrar desde ativar ou desativar a porta, até criar prioridades, você poder controlar a quantidade de voltagem e corrente que cada uma dessas portas está fornecendo. Um ponto importante, pessoal, quando você fala em trabalhar com essa gerência remota, imagine que você tenha o seu switch Power over Ethernet e você tem ligado a ele um ponto de acesso Wi-Fi. E esse ponto de acesso está ligado no alto do seu prédio, porque é um ponto de acesso outdoor, externo. E que por uma necessidade você precise resetar o equipamento. Tenha que desligar ele e ligar novamente. Se fosse um dispositivo que fosse ligado na tomada, você teria que estar subindo até onde está o equipamento, no alto do seu prédio, no nosso exemplo aqui. E isso pode, ou se bem que no caso do alto de um prédio ainda é mais simples, imagine que ele esteja numa torre, que aí o acesso é mais limitado ainda. Simplesmente a poder tirar o equipamento da tomada ou apertar o botão liga-desliga. Através da funcionalidade de gerenciamento PoE dos switches da TrendNet, você pode estar resetando remotamente. Você abre o software de gerência, seleciona a opção Power over Ethernet, escolhe a porta Power over Ethernet que você quer resetar e você habilita ou desabilita a porta, que é a mesma coisa que você ligar ou desligar. Por essa ferramenta você também consegue controlar, se vocês olharem onde está o mouse, a quantidade total de budget, né, disponível desse switch e quanto que cada porta está consumindo. Ok até aqui, pessoal? Tudo bem? Alguma dúvida? Podemos seguir? Essa funcionalidade de gerenciamento da porta PoE está disponível em todos os switches gerenciáveis da TrendNet, evidentemente switches que suportem a tecnologia Power over Ethernet. E aí nós temos aqui alguns exemplos de switches gerenciáveis com suporte à tecnologia. Esses switches eles variam na quantidade de portas, onde nós temos, por exemplo, o TPE 1020WS com 8 portas Gigabits PoE Plus
e 2 portas gigabit sem PoE e 2 slots SFP compartilhados. Esse é um ponto importante que eu queria chegar. Quando nós falamos em tecnologia Power over Ethernet, pessoal, é uma tecnologia que precisa do cabo Ethernet. Ok? Portanto, quando você fala num switch que possui portas SFP, são aquelas portas que você vai conectar fibra ótica, onde não passa energia elétrica, o que passa é luz, você não consegue utilizar a tecnologia Power over Ethernet sobre fibras óticas, ok? Então você nunca vai ter a tecnologia Power over Ethernet nos seus slots SFP, somente nas portas RJ45, ok? Então nós temos aqui equipamentos com 8, 16 portas, temos equipamentos com 24 portas, equipamentos com 48 portas. Todos esses modelos, a quantidade de portas PoE, a quantidade do budget disponível, você encontra com todos os detalhes no nosso site, né, www.trendnet.com, mas eu também vou estar disponibilizando essa apresentação para vocês, onde vocês vão ter todas essas informações para pesquisa futura, para consulta, ok? Pessoal, além do switch Power over Ethernet, eu quero passar para vocês agora algumas situações. Para quem já mexe com networking, sabe que é recomendado você estar utilizando um cabo de rede, um cabo Ethernet, tamanho do segmento do cabo é até 100 metros. Isso para garantir que você não vai ter perda e, consequentemente, comprometer a qualidade da sua rede. Mas imagine também que você precise estender essa distância. Eu tenho um switch Power over Ethernet que está no meu CPD e o dispositivo que eu quero alimentar está numa distância superior aos 100 metros. Eu teria duas soluções. Ou está ligando esse dispositivo não mais através de Power over Ethernet, através de tomada normal, ou está colocando um switch mais perto do dispositivo. Porém, nenhuma dessas soluções é muito prática. Existe uma forma de você estar estendendo a distância permitida desse cabo Ethernet para que ele vá além dos 100 metros. Você pode colocar repetidores Power over Ethernet. Isso significa que você teria na porta do seu switch, na porta PoE, você vai ligar um cabo de rede e vai poder estender até 100 metros. Quando der os 100 metros, você pode conectar na ponta desse cabo um repetidor, onde nós temos o TPE E110 e o TPE E100, que permite que você estenda a distância em mais 100 metros. E por aí vai. O TPE E110 permite que você ligue até 7 repetidores num único segmento de cabo. Então você conseguiria chegar até um cabo Ethernet, chegar até 800 metros. E o TPE E100 permite você ligar até dois repetidores no segmento de cabo, o que permitiria você ter um cabo de até 300 metros. E dessa forma ele leva o sinal de energia elétrica a uma distância maior. Aqui nós temos a representação gráfica, acho que é bem claro de entender, ok? Então na porta do switch você liga o cabo e a partir desse cabo você vai colocando os repetidores. Dependendo da distância que você quer chegar, você varia a quantidade de repetidores. Ok? Até aqui, ok? Pois bem, além dos repetidores, nós temos uma outra situação que pode ser também uma situação que vocês venham a passar. Eu tenho um dispositivo que eu comprei uma câmera IP, por exemplo, e essa câmera IP ela trabalha com a tecnologia Power over Ethernet. Porém, os meus switches que eu tenho atualmente na minha rede não possuem a tecnologia Power over Ethernet.
Eu poderia comprar um switch, nós vimos anteriormente que nós temos switches até de 4 portas, switches pequenos, você poderia sim comprar um switch, mas nesse momento eu não quero fazer esse investimento porque eu tenho um único dispositivo que eu comprei com Power over Ethernet. E não quero ter que comprar um switch por causa disso. Então você pode comprar um injetor. No caso da TrendNet, nós temos o modelo TPE 115GI, que permite que você converta uma porta gigabit não PoE para uma porta gigabit PoE ou PoE Plus. Ou seja, ele passa a transformar a porta do seu switch numa porta PoE. E a partir daí você pode conectar nesse dispositivo, nesse injetor, o seu dispositivo Power over Ethernet. Evidentemente que se eu tiver 2, 3, 4 dispositivos PoE, eu vou precisar de um injetor para cada um. E aí é o momento de você considerar o custo, se vale mais a pena continuar comprando injetores ou fazer a compra de um switch com a tecnologia Power over Ethernet já embutida nele. Ok? Bom, além da situação dos injetores, nós temos também os chamados divisores. Ele faz exatamente o contrário. Enquanto os injetores eu utilizava quando eu tinha um switch não PoE para se comunicar com um dispositivo PoE, os divisores eu tenho um switch que possui a tecnologia Power over Ethernet, ele já possui, porém o meu dispositivo ele não é Power over Ethernet. Então eu tenho, por exemplo, um roteador, um access point, uma câmera IP que não é Power over Ethernet, mas eu quero usar essa tecnologia porque no local que eu vou instalar esse dispositivo, eu não tenho como levar energia elétrica. Então o que você faz? Você pode ligar o dispositivo TPE 104GS no dispositivo, aonde ele vai estar levando energia elétrica, ele vai estar energizando o seu dispositivo sem que precise estar conectando ele na tomada. Ele vai receber, o seu divisor vai receber a energia através da porta Power over Ethernet do switch e vai levar essa energia para o dispositivo, ok? Então é como se ele tivesse simulando aí, aliás, não é nem simulando, ele está levando para o seu dispositivo uma energia que vai aí de 5 a 12 volts. E com isso você consegue estar alimentando câmeras IPs, você consegue estar alimentando pontos de acesso, os access points Wi-Fi. Okay? Você pode, nesse caso, estar configurando a potência de saída para dispositivos que trabalhem com 5, 7,5, 9 ou 12 volts. Ok? Pessoal, o que nós temos a apresentar por hora foi isso hoje. Eu quero agradecer a presença de vocês. Nós vamos estar fazendo outros webinars, vocês vão estar sendo convidados com outros temas. Se vocês tiverem sugestões de temas, por favor, nos enviem. Meu nome é Gilberto Freire, meu e-mail de contato é g.freire@trendnet.com. Eu estou à disposição de vocês. Essa apresentação e esse webinar ele vai ser disponibilizado em nosso site. Qualquer dúvida, eu ainda estou à disposição. E eu agradeço imensamente a participação de vocês. Tá bem? Muito obrigado, bom dia e até o próximo.